Terceiro domingo do tempo comum, chamado pelo Papa Francisco de domingo da Palavra de Deus, porque na liturgia sempre desse domingo a igreja nos leva a refletir o poder da palavra que sai dos lábios de Deus nosso Senhor. Essa palavra é capaz de nos libertar, de nos conduzir à vida verdadeira, à felicidade verdadeira. Muito bem, neste evangelho de hoje e também na primeira leitura, nós ouvimos dois nomes comuns: Zabulon e Neftali. O que é isso? Os textos, tanto da primeira leitura quanto do evangelho, diz ser um território, uma região. E de fato, nós sabemos que o reino de Israel fora constituído pelas 12 tribos que foram guiadas pelos filhos de Israel ou de Jacó. Jacó, que é o mesmo Israel, teve 12 filhos, e os seus 12 filhos, cada um deles ocupou uma parte do território da terra prometida, que é Israel. E Zabulon e Neftali são duas dessas partes, são duas tribos dentre as 12 tribos. Zabulon e Neftali ficam na parte norte de Israel, no reino do norte. Zabulon fica mais a norte, Neftali um pouquinho a oeste, mas constituem o reino do norte de Israel. A primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, nós nessa leitura nos reportamos ao século 8º antes de Jesus Cristo. E o reino de Israel, como também a parte de baixo, que se chamava reino de Judá, viviam bem, até que um império pagão forte, que se chamava Assíria, no século 8º, pontualmente no ano 732, eles começam a entrar no reino do norte, começam a se espalhar, a Assíria, até que eles dominam todo o reino do norte. Então, eles conquistam toda a região de Israel, que é o reino do norte. 10 anos depois, ou seja, 722, porque antes de Cristo o tempo vai diminuindo, a Assíria destrói todo o reino do norte e leva algumas pessoas para o exílio, e muita gente morre, e o reino do norte é destruído. E aí surge essa profecia, essa profecia entre a ocupação e a destruição. Está essa profecia que nós ouvimos hoje, que é uma profecia de esperança. Não aconteceu isso, mas Isaías escreve tal como se já tivesse acontecido. No tempo passado, o Senhor nos humilhou, a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente Ele cobriu-a de glória no caminho do mar. No caminho do mar, porque essas cidades, essas tribos estavam em volta do mar da Galileia. Nós podemos pegar no mapa. E aí o profeta vai dizer: o povo que estava nas trevas da escuridão, do sofrimento, da Assíria, agora viu uma grande luz. Estávamos na tristeza, mas agora cresceu a alegria. Olha que profecia bonita. Deus aumentou a felicidade. Agora todos se regozijam na presença de Deus, como aqueles que vão para ceifar e voltam com os celeiros cheios de alegria. E nós sabemos, de 732 para 722, acontece em 722 a destruição. Ora, mas parece que essa profecia, então, ela de fato não se cumpriu, O profeta fracassou, não foi Deus quem o inspirou. O que está acontecendo? É porque essa profecia vai se cumprir 8 séculos depois, em Jesus Cristo. Por isso que
nós estamos acompanhando uma sequência. 2 domingos atrás, Jesus, que viveu 30 anos no silêncio de Nazaré, ninguém o conhecia. Chegou o momento dele anunciar. Ele se levanta e vai até o Vale do Jordão. 2 domingos atrás celebramos o batismo de Jesus. João Batista o mergulha nas águas do Jordão, não para purificá-lo, mas para que esta água pudesse ser purificada por ele, quando ele entrou dentro dela. Ora, depois de ser batizado por João, Jesus vai para o deserto. Então nós saltamos isso, porque nós vamos refletir isso na quaresma. Ele é tentado pelo demônio 40 dias. Nesse tempo da tentação, João Batista é preso e é morto. Aí entra a leitura de hoje. Terminou a tentação no deserto. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus volta para Galileia, deixa Nazaré, porque Nazaré também está na Galileia, mas ele vai morar num outro lugar, em Cafarnaum. E onde está Cafarnaum? A atual Cafarnaum, exatamente no território que 8 séculos antes se chamava Zabulon e Neftali, para se cumprir a profecia que não tinha se cumprido lá no reino do norte, no reino de Israel. Pelo contrário, o reino foi destruído, porque Deus, Ele não deixa passar nenhuma de suas palavras. Pode tardar, pode demorar, mas ninguém consegue deter o projeto, o desígnio divino. Jesus, ele começa a sua vida pública santificando este lugar de trevas, fazendo brotar vida neste lugar de morte. No tempo de Jesus, a Galileia era evitada, era pouco frequentada por judeus, porque era a terra dos pagãos. Sabe quando alguma coisa não dá certo? É a terra que não deu certo. Zabulon, Neftali, hoje é Cafarnaum, é Naim, é Caná, só mudou o nome, mas é o mesmo território. É a terra que fracassou, onde nem a profecia conseguiu se cumprir. E Jesus vai até lá, porque Deus é diferente de nós. Quantas vezes nós desistimos de pessoas, de projetos, porque nós pensamos que não vale a pena seguir adiante ou insistir. E Deus não é assim. O que está destruído, o que está trévico, o que está morto, é lá que Deus quer fazer reviver. E Deus vai até lá. E é lá que Jesus realiza a maior parte dos seus milagres, num território que estava abandonado e esquecido. A dinâmica divina é diferente da nossa, Então Jesus, ali diz o texto, ele anunciou o evangelho, ensinou nas sinagogas, curou doenças e enfermidades do povo e andava por toda a Galileia para santificá-la. E nós vemos que aquele território fora santificado. Como colocar a partir dessa palavra na nossa vida de hoje em dia, o que nós estamos vivendo? Que se nós queremos um território, uma vida, um empreendimento, uma situação, uma família, ou qualquer coisa que seja, se nós queremos a alegria, a prosperidade, o bem, a saúde, nós precisamos permitir que Deus ali pise, ali esteja, ali se faça presente. Esse é o segredo para algo de trevas que venha a se tornar luz, para algo de morte que venha a se tornar vida, para algo de esquecido, de rechaçado que venha a se tornar importante. É deixar Deus ali pisar, habitar. Por isso que na nossa vida pessoal, nós precisamos, nos permitir primeiramente nós ser morada de Deus. Deixar que essa luz entre na nossa interioridade e ela possa dissipar as trevas primeiramente de nós.
O que a gente faz e às vezes faz errado? Nós queremos muitas vezes consertar os problemas à nossa volta, as pessoas com quem convivemos, né? As situações que não são legais, família e problemas e trabalho, não sei o que, mas nós não estamos reluzentes. É possível um enfermo querer curar um médico? É possível, né, a escuridão querer iluminar a luz? E nós muitas vezes queremos fazer isso para corrigirmos, para edificarmos, para fazer prosperar algo. Nós precisamos estar cheios e repletos de Deus. Por primeiro, estar bem, né? Isso vale para tudo aquilo que nós fazemos. Por exemplo, a pessoa de um sacerdote, como vai pregar o evangelho, anunciar a vida, a palavra, a alegria, se vive uma vida de frustração pessoal e relacional? É incompatível, né? Um catequista que vai ensinar a palavra, mas não a conhece, né? Enfim, tantos exemplos poderiam ser dados. Então o convite que a palavra nos dá hoje, nós que estamos hoje celebrando o domingo da palavra, é nós nos deixarmos iluminar, primeiramente nós, né? Agora, as pessoas com quem nós convivemos, a nossa família, do trabalho, as outras situações, é consequência, né? Então é para a nossa reflexão. E aí, minha gente, entra a segunda leitura de hoje, né? Que é uma leitura muito bonita e muito também provocativa para todos nós, né? Olha só, o sintoma de que nós somos cheios de luz ou de trevas é exatamente o nosso modo com o qual nós nos relacionamos com os outros. O jeito de ser com o próximo, no trato, na amabilidade, na hospitalidade, reflete o quanto de Deus eu tenho ou quanto de Deus ainda falta em mim. É isso que a palavra, a segunda leitura de hoje vem nos exortar. Olha só, começamos a ouvir agora a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e no tempo comum a gente pega um texto e lê ele inteiro. Então a gente vai escutar os 1 Coríntios até terminar, né? No tempo comum. E qual o contexto dessa carta, né? Aliás, hoje a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo, apóstolo, hoje é dia da cidade de São Paulo, mas é omitido por causa do domingo. Então, de maneira muito providencial, nós ouvimos um texto escrito por Paulo, né? Paulo, ele realizou algumas viagens missionárias, e quando ele realizava viagens, ele chegava em alguns territórios bem desafiadores e fundava ali comunidades, pregava, as pessoas se convertiam e construíam pequenas comunidades, né? Então, na cidade de Corinto, que nesse tempo bíblico era uma cidade muito, muito complicada, tinha 2 portos na cidade, né? As depravações, as imoralidades, né? As prostituições, explorações de crianças e tantas outras coisas. É ali que Paulo vai fundar uma comunidade, para que a luz possa brilhar e as trevas em volta a ela possam dissipar. Olha só, a mesma estratégia de Paulo é a mesma estratégia de Jesus de Nazaré, que vai começar a pregar não no sul, mas no norte, no lugar de pagãos, né? A dinâmica de Deus é salvar a todos. E Paulo, na terceira viagem missionária dele, né, na segunda viagem ele passa por Corinto e funda a comunidade, né? Na terceira viagem, nós podemos acompanhar isso nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo do 19 ao 20 capítulos, né? Que na terceira viagem ele vai para Éfeso, e quando ele estava em Éfeso, chega a notícia de que a comunidade que ele fundou na viagem anterior, que é Corinto, já estava vivendo uma confusão. Acabou de fundar a comunidade, pregou, e estava tudo bonitinho, né? Mas ele foi na outra viagem seguinte que ele estava pregando em Éfeso, chegou notícia, um tal de Cloé, né? Sempre tem gente fofoqueira, né?
chegou a Paulo e falou: olha, lá em Corinto a coisa está pegando fogo. E contou tudo o que estava se passando. Aí ele escreve a carta que nós ouvimos hoje: irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que sejais todos concordes uns com os outros, não admitais divisões entre vós, sede unidos, concordes no pensar e no falar. Olha só, e aí ele vai começar a pegar firme, né? Eu digo isso, olha só o que ele fala: porque cada um de vós está afirmando uma coisa diferente. Um está dizendo: eu sou de Paulo. Outro: eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Jesus Cristo. Olha, será que Jesus está dividido? Foi Paulo que morreu na cruz? Foi Pedro ou Apolo que morreu na cruz? E colocando isso na nossa vida, nós vamos perceber que essa situação muitas vezes acontece tanto dentro da nossa vida, da nossa vivência eclesial, na igreja, e também onde nós trabalhamos, na família e tantos outros ambientes onde nós convivemos. E isso reflete um coração cheio de trevas, porque um coração cheio de Deus, ele promove a unidade, mesmo em meio à multiplicidade e à diversidade. E como nós estamos vivendo? Nós vemos na igreja, minha gente, essa tensão que hoje se vive. Eu sou tradicionalista, né? Eu sou carismático. Eu sou progressista. Você não é nada, você é católico. Uma una, santa, católica, apostólica igreja. Se tem diversos carismas, encontre o seu, e o outro também tem direito de encontrar o dele. E está tudo bem. Né? Eu gostava do Papa Bento. O Papa Francisco. Foi Francisco que morreu na cruz? Não, nem Bento. Foi Jesus Cristo. Olhos fixos naquilo que é o nosso ideal. Eu gosto do Padre Diego porque não sei o que. Eu não gostava do outro porque não sei o que. É o que tem para hoje. Amanhã vai ter o que tem para amanhã, e está tudo bem, não é? Então nós vamos percebendo, minha gente, a partir dessa palavra, que nós precisamos evitar as dissensões que às vezes nós promovemos e contra-testemunhamos a luz, né? Isso no ambiente de igreja. Aí pega lá fora da igreja, política. Quanta gente, quantas famílias hoje, pessoas não se falam até hoje, por causa de direita, de esquerda, de político X, de político Y, que não está nem aí para você, e você lá não fala mais com o seu familiar, perde tempo. É a palavra de hoje, que não se aplica só no conceito eclesiástico, mas na concretude da vida. Ou seja, há alguém que é diferente de mim? Sim, e vai sempre acontecer isso, mas eu posso somar com o outro, né? Eu posso crescer com o outro, e a gente vê nas relações, pessoa que não fala com fulano, que não fala com cicrano, sabe? Às vezes na igreja acontece essas coisas, e vem no padre, né? Eu falo: vocês que se virem, que quem não quer viver o evangelho, que se vire, não vem me envolver nisso, não é? Então, a palavra de hoje bem provocativa, minha gente, para que nós reflitamos. O que falta nesse contexto da carta aos Coríntios? Falta diálogo, né? Se conversa na caridade, no respeito, na disponibilidade de aprender o que o outro pensa, né? As coisas começam a tomar rumos diferentes, né? E depois o evangelho de hoje, ele vai continuar, naquela região, né? Naquela região de pagãos, naquela região que 8 séculos antes tinha sido destruída. É ali que Jesus vai chamar os seus 12 apóstolos. Olha como que Deus às vezes nos provoca, né?
Porque às vezes nós pensamos que Deus ele tem que seguir as nossas intuições e as nossas manias, né? Tem que ser tudo bonitinho, né? Do jeito que a gente pensa. Não, Deus gosta muito de nos provocar. E Ele vai na região em torno do mar da Galileia, e ali vai começar a chamar os seus apóstolos, né? Pedro e André, dois irmãos pescadores, Tiago e João, filho de Zebedeu. João, aquele que escreveu o Evangelho, o Apocalipse e as cartas, vai chamá-los. E é interessante que o texto, ele diz, Jesus chamou-os, segui-me, né? Jesus simplesmente convida, segui-me. A decisão de seguir ou não, depende da pessoa. É igual a palavra de hoje, está falando de divisão, de comunhão, de luz. Agora o que eu vou fazer com ela depois disso, é a minha decisão. Minha decisão. Mas eles se decidiram, diz o texto, imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Imediatamente, porque Jesus não esperava por ninguém, não. Os textos dos evangelhos, sobretudo Lucas, mostram Jesus que caminhava. E caminhava sem parar, porque não tem tempo a perder. Deixa eu pensar se eu vou amar, se eu vou perdoar. Deixa eu pensar se eu vou conversar com... Aí a pessoa morre. Não deu tempo de amar, de perdoar e nem de falar com ela. Acabou o tempo. Não tem tempo. É hoje. Imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. João e Tiago deixaram as redes e o Pai. É claro que redes e também a questão do Pai, né, representam os nossos apegos, as coisas que nós precisamos tirar de nós, que não combinam com o segmento cristão. Os nossos afetos, às vezes, os nossos relacionamentos, às vezes tóxicos. Tirar tudo isso que não faz bem, que é dissonante da proposta, para poder seguir de maneira integral a Jesus Cristo. Que essa palavra de hoje, nos provocando, possa nos levar a refletir, meus queridos, situações concretas da nossa vida e dos nossos relacionamentos, né? Na igreja, na família, no trabalho, e que nós sejamos luz, sejamos detentores de Deus, de Jesus Cristo, que é luz, para podermos iluminar os nossos ambientes. Que Deus assim nos ajude. Não é fácil, mas é possível. Força e coragem, assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco nessa palavra de hoje.